Antes de tudo, meu povo querido que chegou agora, se essa voz de uma velha do interior disser alguma coisa que sirva para você ou para alguém que você ama, se inscreva aqui no canal ainda hoje. Sem pressa nem alarde, vá ouvindo. E se fizer sentido, aperte o botão que ajuda essa conversa a alcançar mais gente. Todo mês a gente faz um carinho de volta com sorteio para os inscritos que mais comentam e deixam o like. É simples, é só estar inscrito para participar. Agora me diga de onde está ouvindo, cidade e estado. E que hora é aí? Amanhecida, meio da tarde ou noite caída? Eu leio tudo, vice? Eu me chamo Zuleide das Mercês. Nasci na beira do sertão de Oeiras do Piauí, num tempo em que a seca rachava o chão e a gente aprendia cedo a ouvir o vento para saber se vinha poeira ou esperança. Hoje moro quietinha nas margens de Abaetetuba, no Pará, e passo o dia talhando barcos de Miriti que navegam só com o sopro da lembrança. É nessa casinha de madeira, com cheiro de café, coado e serragem, que eu resolvi, já com meus 78 bem contados, abrir meus baús e tirar do escuro o que muita gente prefere deixar escondido. Não é história de mármore, não. É tijolo batido, calo de mão e alma remendada. Se ajeite, puxe a cadeira de palhinha e preste atenção. Teve dia em que, para sobreviver, eu precisei virar invisível como brisa de fim de tarde. E teve noite em que a única luz era a palavra que eu mesma cochichava para não apagar de vez por dentro. Lá em 1900 Oeiras, a gente morava num casebre de taipa, 3 cômodos contados nos dedos, sala de visita que era também cozinha, quarto de meus pais e um puxado onde eu e meus irmãos encostávamos rede. Papai, homem de pouca conversa e olhar comprido, ganhava o dia na lida com gado alheio. Mamãe, rendeira de bilro, deixava a poesia no fio mesmo quando a vida teimava em puxar ao contrário. Nada de telefone besta, nada de televisão acesa, o rádio de pilha fazia o papel de mundo, chiando dia de feira, calando nas madrugadas. E eu, menina magrelinha, achava que o destino tinha a ver com aprender a ler a nuvem, a planta e o rosto das pessoas, porque papel e lápis eram luxo de quem podia. Antes que me perguntem, sim, houve muita dor. Mas eu não vou derramar palavra feia nem abrir ferida por abrir. Vou falar do que precisa ser dito com o respeito que mereço e que você aí também merece. Quando meu corpo começou a avisar que eu estava deixando de ser só menina, sem relógio para contar, mas com aqueles sinais que toda mulher conhece, eu descobri que perigo não mora só do lado de fora da porta. Às vezes, senta na mesa com a gente, pega o mesmo prato de feijão e farinha, reza o mesmo Pai Nosso. E é aí que a pessoa aprende a respirar baixinho. Aprende a reunir forças em retalho, um pedaço de coragem de hoje, outro de amanhã, costurando com linha que a gente tira de dentro do peito. Se você já passou por susto escondido, por silêncio que pesa, já sabe do que tô falando. E se não passou, escute com carinho. Pode ser que essa conversa ajude alguém que você conheça e que vive calado. Eu escapei pela educação, mas não foi por porta aberta, foi por fresta. O colégio de Oeiras era pequeno, carteira de madeira polida de tanto suor de braço, quadro negro com giz que cantava quando a professora escrevia. Dona Ritinha, Deus guarde, enxergou em mim fome que não era só de cuscuz, era fome de palavra. Me emprestou livro usado, folha de caderno com linhas tortas. Ensinou que quem guarda vocábulo na beira da língua não morre fácil. Eu passava as tardes ajeitando renda com minha mãe e, no intervalo, escondia no colo um pedaço de texto. Cordel de feira, trechinho de José Lins, um conto de moça que atravessa rio sozinha. Em casa, tudo era medo silencioso, mas no papel eu aprendi a acender lamparina. Não pense que foi fácil, não foi. Teve dia em que a comida era só farinha molhada na água, e eu engolia seco para deixar para os menores. Teve noite de trovoada sem chuva, só trovão dentro de casa. Teve promessa que fizeram na boca do altar e esqueceram no primeiro tropeço. Mas tinha também minha tia-avó Dagmar, que falava olhando dentro do olho. Zuleide, quem anda com medo aprende a medir a coragem. E eu medi, de milímetro em milímetro, no olho, no tato, sem régua nenhuma. Um dia, lá pelos meus 17, quase 18, se acalme que eu sei fazer conta,
A idade aqui tá bem marcadinha. Apareceu em Oeiras um homem de fala mansa, vindo das bandas de Floriano, oferecendo trabalho honesto em oficina de tipografia. Disse que precisava de mão ligeira para aprontar folheto, encadernar, compor letra. Naquele tempo, ir para outra cidade era coisa grande, precisava de permissão, precisava de olho de todo mundo. Eu sabia do risco dos milagres fáceis, mas também sabia que era minha chance de abrir fresta maior. Minha mãe, com o medo dela amarrado em nó, sussurrou: "Se for, vá olhando para o chão e para o céu ao mesmo tempo." Papai coçou o queixo, fez conta de perda e ganho e deixou com condição: "Manda notícia pelo correio e não arrume falatório." Aceitei o destino com a ternura possível. Uma mala de madeira, 3 vestidos, uma foto 3x4 tirada na feira. Floriano me recebeu com cheiro de tinta e barulho de prensa. A tipografia era um mundo de letras soltas esperando ordem, e eu aprendi a dar casa para cada uma delas. Cada A entrou no lugar certo, cada Z parou de se esconder. Eu me apaixonei por aquele ofício, não por quem mandava nele. "Atenção, minha filha", eu disse ofício. Quem gerenciava era um sujeito conhecido por seu Avarino, que usava paletó amassado e luvas para não sujar o dedo. Profissão dele? Chame de dono de gráfica e atravessador de promessa. E pronto. Com ele, aprendi 2 lições: que papel aceita tudo e que a gente não. Promessa não se come, respeito se cobra no olhar. Eu ficava entre as prensas e as letras, e à noite, hospedada em quarto de pensão com outras moças, que vieram de longe catando chance igual a eu. Foi nesse vai e vem que Dona Ritinha mandou, pelo correio, o recorte de um edital de concurso de redação do Estado. Prêmio Concurso Preparatório em Teresina, hospedagem simples, alimentação por conta da escola. "Escreva, Zuleide. Você domina as letras. Deixe que elas agora te carreguem." Escrevi. Usei pseudônimo, porque às vezes a gente precisa vestir outro nome para passar pela porta que seria fechada. Contei história de mulher que atravessa a estrada com uma mala e, no caminho, encontra outras mulheres que emprestam sombra. Nada de palavra proibida, nada de cena que faça o coração se partir sem necessidade. Eu insisti na dignidade, mesmo quando o mundo pedia rasteira. Ganhei o concurso, e aqui peço sua licença para respirar junto comigo. Ganhei com nota que até hoje me espanta quando lembro. O Jornal da Capital publicou os nomes, e meu Z das M estava lá, pequenininho, mas firme. Quando a notícia chegou em Floriano, seu Avarino quis fazer de conta que foi ele quem me pôs na prateleira do mundo. Eu sorri com canto de boca. Não vou estragar minha vitória com picuinha de homem pequeno. O importante é que abriram outra fresta, maior que porta. Eu já não cabia de volta na caixinha onde me guardavam. Você que me escuta talvez esteja pensando: "Dona Zu, e o medo?" O medo foi comigo de mãos dadas, mas eu aprendi a ensinar caminho a ele. Botei ele para sentar no banco de trás e eu mesma fui, guiando. Enquanto isso, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora de um jeito leve. Escreva nos comentários o nome da primeira professora ou professor que acreditou em você. Vamos plantar essa gratidão ao vivo, assim mesmo, no meio da história. E lembre que todo mês tem um agrado para quem mais comenta e deixa o like. Mas tem que estar inscrito, vice. É nosso jeito de fazer a roda girar e alcançar mais gente precisando de uma palavra boa. Voltando. Antes de eu ir para Teresina, precisei voltar em Oeiras para acertar documento e abraçar minha mãe. Encontrei ela com as mãos no bilro, desenhando renda como quem reza. O olhar dizia mais que a boca. Orgulho e medo misturados, um bocado de cada. Meus irmãos, já crescidos, cada um numa sina. Um foi pro corte de cana em Pernambuco, outro virou ajudante de caminhão na BR. Papai, com a cara de sempre, deu um "tá certo", que valia por um beijo que ele nunca soube dar. E eu, que já tinha entendido as ausências dele, não. Pedi o que ele não tinha para dar. Pedi bênção. Ele respondeu com o que sabia: "Deus te acompanhe." Às vezes, minha gente, é isso que a gente pega para a estrada. A bênção que existe, não a que a gente sonhou. Segui viagem num ônibus azul desbotado, banco duro, janela que não fechava direito. Levei na bolsa um rosário que mamãe me deu e um papelzinho com endereço de pensão na capital. A estrada me ensinou geografia. Palma de Buriti abanando calor,
Vaqueiro recortado contra o fim da tarde. Criança correndo atrás de bode na poeira. Cheguei em Teresina com sol de criar bolha e vontade de não errar o passo. A escola que me recebeu era antiga, pé direito alto, ventilador de teto que só fingia ventar. Os professores falavam com sotaques diferentes e eu fui juntando tudo para construir meu próprio. Trabalhava de manhã numa casa de alfaiate, passando tecido, alinhavando, e estudava à tarde e à noite. Dormia pouco, mas dormia com o coração sabido. Eu estava no rumo, no meio. Desse novo mundo, conheci o que chamei de ternura com juízo. Um rapaz do Maranhão, saxofonista de banda militar, que tocava choro aos domingos na praça. Nada de romance açucarado, nada de promessa de filme. Conversa boa, respeito, mão que não aperta até doer. Eu era 18 e ele 28. Tudo no caminho certo, cada coisa no seu tempo, com palavra bem escolhida. Se um dia tivemos relações, foi entre adultos consentidos, com cuidado e decência. Menciono só para poupar curiosidade. E deixar claro que minha história não é feita de fechamento de janela, é feita de janela aberta, com cortina limpa. O que importa é que aprendi que carinho não precisa de barulho, nem de medo junto. Mas olhe, não pense que a vida virou estrada lisinha de asfalto novo. Problema gosta de reencontrar a gente. Um certo orientador da escola, profissão ele dizia ser avaliador de mérito, achou que podia medir meu futuro com régua torta de homem. Exigiu favor embrulhado de ajuda, deu a entender que minha vaga dependia de gentileza que não se pede. Ali eu vesti minha coragem inteira. Levei o assunto para a direção por escrito, com testemunha, sem gritaria, com palavra e prova. Aprendi que denúncia anda mais segura quando caminha com papel e assinatura. E deu certo. Ele foi afastado sem escândalo, e eu segui meus estudos com a cabeça erguida. Digo isso para você saber que firmeza também é jeito manso de dizer não. Se você chegou até aqui, me conte uma coisa no comentário. Qual objeto do seu passado você guardaria numa caixinha para lembrar quem você é? Eu guardo uma renda pequena de minha mãe e um tipo de chumbo da tipografia. Escreva o seu, que eu vou ler com olhos de vó e coração de menina que não esqueceu de onde veio. Agora me diga, posso continuar? Quer que eu siga abrindo o baú, com cuidado e verdade, até a parte em que eu viro professora na Amazônia, aprendo a esculpir miriti e monto uma sala para acolher gente ferida como eu já fui? Sim, diga siga, Dona Azul, nos comentários. E se ainda não se inscreveu, chegou a hora de fazer parte dessa roda de cuidado. Eu tô lhe esperando pra gente andar juntinho. Fora d'água, tentando aprender a nadar em rio caudaloso. Lembro que na rodoviária, enquanto o ônibus ainda esfriava o motor, fiquei olhando para o vai e vem das pessoas. Homens de paletó, mulheres com sacolas cheias de tecido, crianças vendendo bala. Eu nunca tinha visto tanta gente junta, cada um correndo na sua pressa, sem sequer reparar no outro. Ali, compreendi que na cidade grande o silêncio era outro. Não o silêncio do sertão, que era povoado pelo som do vento e do canto dos galos, mas o silêncio da solidão no meio da multidão. Eu segui o endereço que me deram para a pensão. Uma casa de esquina, de paredes descascadas, mas cheia de moças iguais a mim, vindas do interior em busca de estudo ou de um emprego qualquer. O quarto que dividiria tinha 3 camas de ferro, lençóis de algodão gasto e um baú coletivo para guardar as roupas. Naquela primeira noite, mal consegui dormir. A cabeça latejava com ansiedade e medo. O barulho da rua não parava, e os gritos dos feirantes, os carros passando, eram tão diferentes do cantar dos grilos que embalavam meu sono em oeiras. Mas mesmo com a falta de sono, havia dentro de mim uma fagulha. Eu sabia que estava onde precisava estar, que aquela seria a minha chance. Na escola preparatória, o choque foi ainda maior. Salas cheias, professores falando rápido, exigindo disciplina, pedindo lição atrás de lição. Eu, acostumada ao giz cantando manso de Dona Ritinha, agora tinha que me adaptar ao quadro sempre. Cheio de fórmulas, textos longos e provas semanais. Muitas meninas desistiam no primeiro mês porque a pressão era forte, mas eu tinha dentro de mim uma lembrança que me queimava. A vida que deixei para trás, com todo o peso, com todas as ausências. E era isso que me empurrava adiante. Eu não podia,
Não queria voltar para aquele destino que parecia já escrito para tantas outras meninas do sertão. E foi nos livros que encontrei respiro. Lembro do primeiro que me caiu nas mãos ali. Uma edição amarelada de Dom Casmurro. Não entendi tudo na primeira leitura, mas me encantei com o jeito de brincar com as palavras. Eu lia escondida, de madrugada, quando as colegas já dormiam, e o lampião da pensão fazia sombra nas paredes. Cada página era um degrau para fora do buraco onde tentaram me enterrar. Eu subia, lenta, mas firme. Não vou mentir, minha filha. Fome também andou comigo. Muitas vezes, o dinheiro que minha mãe mandava com sacrifício não dava para a semana inteira. Eu esticava o feijão, misturava farinha, bebia água para enganar o estômago. Teve dia em que meu jantar foi só um pedaço de pão seco dividido em 3 mordidas. Mas a fome de saber era maior, e eu aguentava porque sabia que a estrada estava me levando para longe do destino cruel que minha família queria me impor. Foi nesse tempo que conheci um rapaz chamado Joaquim Neto. Ele era aluno também, mas trabalhava como entregador de jornal nas madrugadas para pagar os estudos. Tinha sempre cheiro de papel fresco, de tinta de gráfica. Nosso primeiro encontro foi engraçado. Eu estava na porta da escola, com a cabeça mergulhada num caderno, quando ele passou correndo e derrubou o monte de jornais que carregava no braço. Eu ajudei a juntar, e quando nossas mãos se encostaram, ele sorriu de um jeito tímido. Não era homem de fala bonita, mas tinha um respeito no olhar que me fez lembrar o que era ser tratada como gente. Conversamos algumas vezes, sempre rápido, porque a vida de ambos era dura. E foi ele quem me ensinou algo precioso. Zuleide, palavra não se guarda só para dentro, não. Palavra é arma quando dita e é ponte quando escrita. Eu gravei aquilo na memória. E foi por isso que quando saiu o edital de um novo concurso literário, dessa vez organizado por uma associação de professores do Piauí, não pensei 2 vezes. Passei noites em claro escrevendo uma redação sobre resistência. Não usei palavras proibidas, nem descrevi o que não podia ser dito em voz alta, mas contei a história de uma moça que, como eu, encontrou nos livros a escada para sair do poço. Enviei com o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar o peito. O resultado veio num domingo de manhã, no próprio jornal que Joaquim distribuía. Ele chegou na pensão suado, com o sorriso mais largo que já vi, e me mostrou a manchete. Jovem do interior vence concurso estadual de redação. Eu demorei a acreditar. Li e reli o texto. Era meu nome. Estava ali impresso, gravado em tinta para o mundo ver. Chorei tanto que as outras moças da pensão vieram me abraçar. Aquela vitória não era só minha. Era de todas nós que viemos do nada, que carregávamos as marcas do silêncio, mas que de alguma forma ainda acreditávamos que podia haver futuro. Foi aí que o inesperado aconteceu. A associação que promovia o concurso ofereceu, além do prêmio em dinheiro, uma bolsa de estudos para cursar letras em Belém do Pará. O coração quase parou dentro do meu peito. Belém era longe, era outro país dentro do Brasil que eu conhecia. Mas era também uma promessa de liberdade definitiva, de um recomeço que eu tanto sonhava. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Minha mãe, quando recebeu a notícia numa carta, respondeu com as mãos trêmulas. Vá, minha filha. Eu não consegui, mas você vai conseguir. Papai não respondeu. Nunca respondeu. Talvez tenha sentido orgulho escondido, talvez raiva, talvez nada. Mas eu já não dependia da aprovação dele. Eu já tinha construído minha própria escada. A viagem para Belém foi longa e cansativa. Mais de 2 dias no ônibus, atravessando estradas esburacadas, parando em postos de gasolina e pensões de beira de pista. Mas eu ia com os olhos cheios de esperança. Cheguei à capital paraense no meio de uma tarde úmida, quando a chuva cai grossa e rápida, lavando as ruas e deixando cheiro de terra molhada. Belém me acolheu com calor e caos, mas também com oportunidades. A universidade era imensa, e no primeiro dia de aula eu fiquei perdida nos corredores. Mas ali encontrei professores que me incentivaram, colegas que me respeitaram e uma cidade que me ensinou que o mundo podia ser maior do que o quintal de Oeiras. Foram anos duros, de muito estudo, de trabalhos para pagar a pensão, de noites sem dormir, mas também foram anos em que eu me transformei. Me formei em letras e logo comecei a dar aulas em escolas públicas. Ali, diante de meninos e meninas que me olhavam com olhos
Curiosos, eu percebi meu propósito: usar minha história, minha dor e minha superação para inspirar outras vidas. Hoje, olhando para trás, entendo que a escrita me salvou. Foi ela quem me deu asas quando tudo parecia querer me enterrar. E é por isso que digo: se você está ouvindo essa história e sentiu que de algum jeito ela tocou seu coração, eu quero pedir um gesto especial. Clique em "Valeu demais". Esse gesto pequenininho, quase invisível, ajuda essa missão de espalhar palavras de esperança a chegar em quem já não aguenta mais. Se essa mensagem fez sentido para você até aqui, apoie com esse clique e ajude a manter viva essa corrente de luz. Agora me diga, você quer que eu continue, mostrando como foi minha vida em Belém, como eu encontrei amores, perdi batalhas, mas também construí vitórias que me trouxeram até essa velhice de paz? Em Belém, cada rua parecia contar uma história. O peso da umidade grudava na pele como se fosse lembrança do próprio rio, e ver o peso fervilhava de vozes, cheiros e cores. Eu chegava da pequena Oeiras com sotaque carregado, roupas simples e um olhar assustado, mas dentro de mim ardia uma chama que não se apagava. Eu não tinha vindo só para sobreviver, tinha vindo para me reinventar. A universidade me recebeu com corredores amplos e paredes cobertas de murais estudantis, frases rabiscadas que falavam de revolução, esperança e poesia. Eu, que vinha da terra da seca, agora pisava no chão molhado da Amazônia, onde a vida brotava até nas rachaduras da calçada. No início, a sensação era de desencaixe. Os colegas falavam rápido, citavam autores estrangeiros que eu mal sabia pronunciar. Enquanto eles discutiam teorias sofisticadas, eu carregava comigo a sabedoria do chão de barro, das rendas de bilro da minha mãe, das histórias de feira narradas em cordel. Mas foi justamente essa diferença que me deu força. Eu sabia que meu olhar era único. Cada palavra que eu escrevia vinha carregada da poeira da estrada, do cheiro da lenha queimando, do silêncio pesado das noites em que precisei me esconder dentro da minha própria mente. Para pagar os estudos, aceitei emprego numa pequena livraria do bairro da Campina. O dono, um senhor chamado Raimundinho, ex-tipógrafo aposentado, me deixava ler à vontade quando a loja estava vazia. E foi ali, entre pilhas de livros usados, que conheci o que viria a ser minha segunda casa, a literatura brasileira em sua plenitude. Eu devorava as páginas de Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Graciliano Ramos, Machado. Mas não era só leitura. Eu anotava, escrevia reflexões, criava histórias inspiradas nos personagens. Aos poucos, percebi que a escrita não era apenas uma fuga, era uma arma. No meio de tudo isso, a solidão ainda era presença constante. Havia noites em que chorava baixinho no quarto da pensão, lembrando de minha mãe em Oeiras, imaginando se ela estava bem, se ainda encontrava forças para lidar com o silêncio pesado daquela casa. Em minhas cartas para ela, eu falava do cotidiano, do estudo, das vitórias pequenas, mas nunca abria todas as feridas. Eu queria poupá-la, porque já sabia que ela carregava peso demais. Foi nessa época que me envolvi com um grupo de jovens escritores e jornalistas que se reuniam no fundo de um bar simples. Eles liam seus textos em voz alta, discutiam política, poesia, injustiça social. No início, fiquei calada, só ouvindo, mas uma noite, incentivada por uma amiga, chamada Marluce, li um trecho de um conto que havia escrito. Minhas mãos tremiam, mas quando terminei, o silêncio que se fez foi profundo. Um rapaz chamado Estevão, estudante de história, foi o primeiro a aplaudir. Você escreve como quem sangra no papel, Zuleide. Continue. Aquelas palavras me deram coragem. Não foi tudo flores. Enfrentei preconceito por ser mulher, por ser nordestina, por vir do interior. Houve professores que me desestimaram, dizendo que talvez eu não tivesse perfil acadêmico. Mas cada crítica se transformava em combustível. Eu respondia com textos, com notas altas, com disciplina. Me agarrei ao propósito de ser professora, de transformar minha história em ferramenta para que outros também encontrassem voz. Quando concluí a graduação, fui convidada a lecionar em uma escola pública da periferia de Belém. A primeira vez que entrei em sala de aula nunca saiu da minha memória.
Uma turma barulhenta, carteiras riscadas, paredes descascando. Meninos e meninas me olhavam com desconfiança, alguns debochados, outros indiferentes. Eu respirei fundo e contei a eles, de forma leve, que também já tinha estudado em sala pobre, que também já tinha sido desacreditada. Vi nos olhos de alguns uma fagulha acender. Eu sabia. Conquistar confiança leva tempo, mas era possível. Foram anos difíceis, mas também anos de aprendizado. Eu descobri que ensinar não é só despejar conteúdo, é ouvir, acolher, criar pontes. Vi meninas com brilho nos olhos serem empurradas para casamentos arranjados. Vi meninos largando os cadernos para trabalhar nas feiras. E foi com esses jovens que eu dividi minha própria história, não em detalhes, mas em essência. Contei que tinha conhecido o silêncio do medo, mas que havia encontrado a salvação nas palavras, e pedi a eles: escrevam, nem que seja só para vocês. O papel guarda o que a boca não consegue dizer. Foi também em Belém que conheci meu grande companheiro de vida, Álvaro, professor de filosofia, homem sereno, de fala mansa e coração firme. Nosso encontro foi numa roda de debates estudantis. Ele me ouviu ler um texto sobre a força da palavra e depois me procurou para conversar. A conversa virou amizade, a amizade virou carinho e o carinho virou parceria de uma vida inteira. Ao lado dele, pela primeira vez, entendi o que era ser amada sem medo. Tivemos nossas dificuldades, mas sempre com respeito e diálogo. Foi um amor que me curou em muitos pedaços. Mas eu nunca esqueci de onde vim. A lembrança de minha mãe, de suas mãos enrugadas, de sua voz baixa, sempre me acompanhava. Eu consegui trazê-la para Belém alguns anos depois, quando já estava mais estável. Ela passou a morar conosco, e pela primeira vez vi alívio em seus olhos. Pela primeira vez, ela pôde descansar sem sentir o peso de ameaças. Viveu ainda quase 10 anos ao meu lado, conhecendo uma paz que nunca tivera. Enquanto isso, continuei escrevendo. Publiquei contos em jornais, crônicas em revistas locais. Cada texto era uma forma de libertar não apenas a mim, mas também outras mulheres que me escreviam dizendo que se reconheciam em minhas palavras. Aos poucos, percebi que minha missão era maior do que apenas dar aulas. Eu precisava escrever livros, registrar minha trajetória, mostrar que mesmo do fundo de um poço pode nascer fonte de água limpa. E agora, eu falo diretamente com você que me escuta. Se essa história está mexendo com suas lembranças, se está trazendo imagens que fazem sentido para sua vida, não fique só no silêncio. Se inscreva no canal agora, porque cada inscrição é um sopro que leva essa mensagem para mais longe. E mais, escreva nos comentários qual foi o maior obstáculo que você já venceu na vida. Vamos transformar essa caixa de comentários num grande mural de vitórias, para que cada um que chegar aqui encontre inspiração. Eu vou ler cada relato, vou sentir junto com você, porque é nessa troca que a gente constrói comunidade. Não deixe passar. E lembre que, entre os inscritos que mais interagem, todo mês tem sorteio. É nosso jeitinho de agradecer por esse carinho. Belém me fez renascer, mas também me colocou à prova muitas vezes. Houve perdas, tristezas, lutos, mas cada queda me ensinou a levantar mais forte. E é sobre isso que quero continuar contando, porque minha vida foi um bordado feito de linhas de dor e de esperança, e cada ponto tem sua razão de existir. Então me diga, você deseja que eu siga abrindo esse bordado fio por fio, até chegarmos à velhice tranquila que hoje vivo, cercada de livros, memórias e miniaturas de barcos? Eu me lembro bem do primeiro livro que publiquei em Belém. Não era grande coisa, um ajuntado de contos que falavam de mulheres simples, ribeirinhas, sertanejas, donas de casa, professoras, todas elas atravessadas por dores e resistências. Dei o nome de Palavras que Atravessam Rios, porque eu sentia que minhas frases eram como canoas. Algumas, pequenas, frágeis, outras firmes e compridas, todas tentando atravessar correntezas para chegar a alguma margem segura. O lançamento foi numa biblioteca comunitária, com poucos exemplares impressos numa gráfica barata. Achei que ninguém ia aparecer, mas para minha surpresa, a sala ficou cheia. Alunos, colegas de trabalho, vizinhos, gente da igreja, gente da feira.
E foi ali que aconteceu algo que mudou meu destino. Uma moça simples, de vestido florido e olhar tímido, se aproximou de mim no fim do evento. Ela tinha lágrimas nos olhos e disse: "Professora, sua história parece a minha. Eu também vivi calada por anos, achando que não tinha saída. Quando li seu conto, vi que eu não estava sozinha. Naquele instante, eu compreendi de verdade o poder da escrita. Não era mais só sobre mim, era sobre todas nós. Eu tinha encontrado minha missão: transformar minha dor em ferramenta de libertação para outras mulheres. Não importava se eu vendia 1000 livros ou apenas um. Se uma pessoa fosse tocada, já valia a pena. Mas o caminho não foi fácil. Escrever, para uma mulher nordestina e pobre, ainda era visto como atrevimento. Muitos me diziam que eu deveria me calar, que literatura era coisa de homem ou de gente rica. Houve críticas pesadas em jornais locais, zombarias disfarçadas de resenhas. Mas eu já tinha cicatrizes suficientes para não me abalar com isso. Quem sobrevive ao silêncio forçado aprende a lidar com vozes contrárias. Eu continuei escrevendo. Continuei resistindo. Foi nessa fase que perdi minha mãe. Dona Luzia das Mercês, mulher que me deu o primeiro colo e que carregou no corpo as marcas de tantas renúncias, partiu numa manhã chuvosa. Ela tinha vindo morar comigo em Belém, como contei, e viveu os últimos anos mais serena, ajudando a cuidar da casa, costurando panos de prato, sorrindo tímida para os netos dos vizinhos. Quando ela se foi, parecia que um pedaço do meu chão tinha rachado. Passei semanas chorando, me sentindo órfã mesmo, já adulta. Mas também havia dentro de mim um consolo. Eu sabia que ela tinha partido mais leve, longe da opressão que marcou sua juventude. No enterro, segurando a mão de Álvaro, prometi a mim mesma que continuaria escrevendo em memória dela, para que sua história não fosse em vão. Meu marido, Álvaro, foi meu grande companheiro. Tínhamos nossas diferenças. Ele, mais calado, sempre refletindo sobre filosofia. Eu, mais falante, derramando lembranças no papel. Mas era essa mistura que nos fortalecia. Quando publicava um texto novo, era ele quem lia em primeiro lugar, sempre atento, sempre respeitoso. Zuleide, você escreve com a alma de quem já atravessou o incêndio e sobreviveu, dizia. Ao lado dele, aprendi que amor verdadeiro não é aquele que prende, mas o que dá asas. Tivemos anos de muita luta, mas também de muito riso. Construímos uma casa pequena, cheia de livros, onde recebíamos alunos e amigos para rodas de conversa. No entanto, mesmo nos momentos de alegria, o passado às vezes voltava como sombra. Eu tinha pesadelos, sonhos nos quais voltava a ser a menina de Oeiras, acuada, tentando fugir. Acordava assustada, com o coração acelerado. Álvaro me abraçava e dizia: "Aqui você está segura." Aos poucos, fui entendendo que as feridas não desaparecem, mas podem cicatrizar de forma que não doam tanto. E foi nessa compreensão que comecei a dar oficinas de escrita para mulheres em situação de vulnerabilidade. Era emocionante ver aquelas mulheres, muitas semi-analfabetas, começarem a escrever suas primeiras frases. Cada palavra delas era uma centelha de libertação. Eu dizia: não importa se é bonito ou feio, o importante é escrever. Escrever é gritar sem precisar abrir a boca. Foi nessa mesma época que recebi um convite inesperado: dar uma palestra em Manaus, num encontro de educadores. Eu nunca tinha viajado de avião e só a ideia me dava frio na barriga. Mas aceitei. Quando subi no palco, com o microfone, tremendo na mão, vi uma plateia de centenas de pessoas. Por um instante pensei em desistir, mas lembrei da menina de 12 anos que um dia achou que nunca teria voz. Respirei fundo e falei. Contei minha trajetória. Falei do poder das palavras, da necessidade de escutar os silêncios das mulheres. Quando terminei, aplaudiram de pé. Eu desabei em lágrimas. Aquele momento foi como um selo. Eu tinha vencido não só os abusos, mas também a tentativa de me calarem para sempre. E agora, meu povo querido que me ouve, se até aqui essa história lhe tocou de alguma forma, se trouxe clareza, coragem ou mesmo um aperto de identificação, eu quero pedir uma coisa com carinho. Clique em "Valeu demais". Esse gesto é como acender uma vela no escuro. Ajuda a manter viva essa missão de espalhar palavras que confortam e despertam.
É graças a esse apoio que conseguimos alcançar mais gente que hoje pode estar precisando ouvir que existe saída, que existe esperança. Voltando à minha estrada, eu e Álvaro vivemos décadas lado a lado. Tivemos um filho de coração, Martinho, que adotamos ainda pequeno. Ele cresceu cercado de livros, ouvindo histórias no colo, aprendendo a respeitar as mulheres desde cedo. Hoje é um homem de bem, pai de 2 netos que enchem minha vida de alegria. Mas antes de chegarmos nesse presente sereno, ainda enfrentei tempestades. Quando publiquei meu segundo livro, Menina em Areia Movediça, recebi muitas críticas. Alguns diziam que eu estava inventando tragédias, exagerando sofrimentos. Outros me acusavam de expor demais a cultura nordestina. Mas também recebi centenas de cartas de mulheres agradecendo, dizendo que minhas palavras haviam sido como abraço. Entendi então que para cada voz que tenta nos calar, há outras que se levantam para nos apoiar, e essas são as que realmente importam. O tempo passou, Álvaro adoeceu, e depois de anos de luta, se foi. Foi como perder metade de mim, mas também foi a prova de que o amor verdadeiro deixa raízes que permanecem mesmo depois da partida. Nos dias de solidão, volto aos cadernos antigos e encontro ali a força para seguir. Hoje, aposentada, passo as tardes esculpindo miniaturas de barcos de Miriti, lembrando das travessias que fiz, não só nos rios, mas na vida. E digo a você, que me acompanha até aqui, não importa o tamanho do sofrimento, existe sempre um caminho de saída. Às vezes é estreito, às vezes é escuro, mas existe. Eu encontrei o meu na palavra, escrita. Você pode encontrar o seu na arte, na música, na fé, na solidariedade. O que não pode é acreditar que está condenado ao silêncio para sempre. E é por isso que peço, se inscreva no canal agora mesmo, se ainda não fez isso. Escreva nos comentários qual foi o livro, a música ou a lembrança que já te salvou em um momento difícil. Vamos transformar esse espaço numa corrente de partilha e esperança. Cada inscrição, cada comentário é como um pedacinho de luz que se soma ao outro. A velhice chegou de mansinho, como quem não quer assustar. Mas eu sinto que cada ruga no meu rosto é como uma linha escrita pela vida, um capítulo marcado a ferro e fogo. Não digo isso com tristeza, não, porque aprendi a olhar no espelho e enxergar mais do que as marcas do tempo. Vejo ali os mapas da sobrevivência. Cada linha na pele é estrada percorrida. Cada mancha é cicatriz de sol vivido. Cada fio de cabelo branco é lembrança que não me abandona. Depois que Álvaro partiu, a casa ficou grande demais. No início, eu tinha medo de ouvir só o eco do silêncio, medo de não aguentar a solidão. Mas foi nesse vazio que reencontrei uma parte de mim que tinha ficado esquecida. A menina de Oeiras que um dia sonhou em voar. Passei a ocupar minhas manhãs com artesanato, como já contei. Miniaturas dentro de garrafas, cada uma guardando um pedacinho de memória. Não é só passatempo, não. É oração feita com as mãos. É como se eu dissesse para mim mesma, tu sobreviveu, Zuleide. E agora pode criar mundos onde antes só havia prisão. À tarde, continuo mergulhada nos livros. Nunca abandonei esse hábito. E o mais bonito é que, mesmo aposentada, ainda me chamam para dar palestras em escolas, participar de rodas de leitura. Às vezes, meninas muito jovens vêm me procurar no fim dos encontros e cochicham baixinho. Professora, minha vida também tem sombras. Eu não peço que me contem detalhes, porque sei que certas dores não cabem em palavras. Mas digo a elas, procurem apoio, não carreguem sozinhas. Escrevam, rezem, cantem, gritem se precisar, mas nunca deixem que calem a sua essência. Eu nunca esqueço de uma moça chamada Rosilene, que conheci num desses encontros. Ela tremia feito vara verde quando se aproximou. Me entregou um caderno velho, cheio de poemas escritos com letra miúda. Eram versos tristes, falavam de medo, de noites sem sono, de olhares pesados dentro da própria casa. Eu li com calma, e quando fechei o caderno, abracei Rosilene com força. Você já encontrou sua saída, minha filha. Tá aqui, nas suas palavras. Continue. Meses depois, ela me escreveu contando que tinha se inscrito num concurso literário em Fortaleza e tinha sido selecionada. Quando li aquela carta,
Chorei sozinha na cozinha, como quem recebe a confirmação de que plantar sementes vale a pena. Não vou mentir, houve dias em que quase desisti. Mesmo já velha, as lembranças às vezes voltam como tempestade. Sonhos nos quais volto a ser, acuada, sufocada, sem voz. Acordo com o peito disparado, molhada de suor. Mas logo respiro fundo e me lembro. Esse tempo ficou para trás. Hoje eu tenho escolhas, tenho minha casa, tenho meus netos correndo pelo quintal quando vêm de Belém me visitar. E, sobretudo, tenho minha palavra. Ela é meu escudo contra qualquer sombra. Um dos momentos mais marcantes da minha vida aconteceu quando publiquei meu terceiro romance, Casa de Vidro Quebrado. Nesse livro, usei metáforas ainda mais fortes para falar de prisão doméstica, de tradições cruéis escondidas sob o manto da família. Quando o livro ganhou um prêmio nacional, viajei até São Paulo para receber. Nunca pensei que um dia pisaria num palco tão grande, com tanta gente aplaudindo. Mas não foi o troféu que me marcou, não. Foi quando uma senhora de cabelos grisalhos, talvez uns 10 anos mais nova que eu, se aproximou e disse: "Eu carreguei esse segredo por 50 anos. Seu livro me deu coragem de falar pela primeira vez." Eu tremi toda. Era como se minha voz tivesse atravessado oceanos invisíveis. Na volta dessa viagem, dentro do avião, olhei pela janela para as nuvens e chorei baixinho. Pensei na menina que um dia se escondeu embaixo de uma esteira para não ser encontrada, e comparei com a mulher que agora voava acima das nuvens. A vida tinha me mostrado que sim, é possível romper os grilhões, mesmo quando eles parecem eternos. E é isso que eu digo sempre a quem me escuta. Não importa. Se a vida lhe jogou numa gaiola, você pode encontrar uma brecha, um fio de luz, um jeito de abrir caminho. O importante é nunca se convencer de que merece a prisão. Ninguém nasceu para viver calado na dor. Eu lembro de uma época em que quase desisti da escrita porque as críticas eram muitas. Um editor chegou a me dizer que meus textos eram pesados demais, doloridos demais. Eu fui para casa arrasada. Mas naquela noite encontrei no correio uma carta de uma leitora anônima que dizia: "Suas palavras foram minha companhia nas madrugadas em que pensei em desistir de viver. Obrigada." Essa carta foi minha resposta. Entendi que meu compromisso não era com quem queria suavizar minha dor, mas com quem precisava da verdade para se sentir menos só. Outra lembrança forte foi quando recebi convite para dar uma oficina de escrita numa comunidade ribeirinha, às margens do rio Guamá. Passei dias viajando de barco, ouvindo o som das águas batendo no casco. Quando cheguei, fui recebida por mulheres simples, de pés calejados e sorrisos tímidos. Sentamos debaixo de uma mangueira e começamos a escrever. Muitas não sabiam ler direito, mas desenhavam símbolos, escreviam com erros e cada palavra era carregada de verdade. Uma delas, chamada Raimunda, escreveu: "Eu não sabia que podia falar com papel. Agora sei que posso." Aquilo me atravessou como flecha. Essas experiências me mostram que minha missão nunca foi só minha. Eu sou ponte para outras vozes. Cada vez que conto minha história, sinto que estou abrindo espaço para outras também florescerem. E aqui eu paro um instante para falar contigo, que me ouve com paciência e coração aberto. Se essa história está te tocando, não esquece de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, você ajuda não só a mim, mas a todas essas histórias a chegarem mais longe. Mais gente vai ouvir, mais gente vai se reconhecer, mais gente vai encontrar força. E me conta nos comentários, qual é o artesanato da tua vida? Não precisa ser miniatura em garrafa como o meu. Pode ser qualquer coisa que te faça sentir viva. Cozinhar, bordar, cantar, plantar, escrever. Eu quero conhecer. Eu sigo, porque ainda tenho muito a revelar. Minha vida não foi só feita de vitórias. Teve recaídas, perdas e lágrimas que marcaram fundo. Mas também teve reencontros e milagres pequenos que me lembraram que Deus nunca solta a mão de quem se agarra à esperança. E se você deseja, posso abrir ainda mais meu coração, contar sobre os últimos anos, sobre como encontrei no envelhecer não um fardo, mas um presente de sabedoria. Porque viver tanto tempo depois de quase ter a vida roubada é também um ato de vitória. Os anos foram passando, e cada passo que eu dava parecia ser uma nova costura nesse tecido da vida que por muito tempo achei que estava rasgado sem remendo.
Quando me aposentei da universidade, já com quase 40 anos de sala de aula, confesso que senti um vazio. Estranho. Era como se a rotina de preparar aulas, corrigir provas, discutir textos com os alunos, tivesse se tornado parte de mim. E, de repente, eu me vi sem isso. No primeiro mês, caminhei pela casa perdida, sem saber direito o que fazer com tantas horas. Mas logo percebi que o que eu tinha era tempo. E tempo é ouro. Tempo é cura. Tempo é oportunidade de plantar coisas novas. Foi aí que nasceu meu gosto pelas miniaturas dentro de garrafas. Parece bobagem para quem olha de fora, mas, para mim, foi mais do que artesanato. Foi terapia, foi oração, foi símbolo, porque colocar uma casinha inteira dentro de um vidro estreito é como viver minha própria metáfora. Mesmo nos lugares mais apertados, dá para criar um mundo inteiro. A cada telhadinho de madeira, a cada janelinha pintada, eu sentia que recriava partes da minha vida. Fiz uma réplica da casa de adobe onde nasci, da escola em que estudei, do colégio interno onde descobri minha voz. E cada garrafa para mim era também um testemunho. Olha, Zuleide, você sobreviveu. E agora pode contar essa história em forma de arte. Muitos perguntam como tenho paciência para lidar com peças tão pequenas, encaixadas por gargalos tão estreitos. Eu sorrio e digo, depois de tudo o que já passei, isso aqui é café pequeno. O que dói mesmo é não poder escolher, não poder falar, não poder ser dona do próprio corpo e da própria vida. Mexer com pinça e palito é moleza perto disso. Mas, mesmo vivendo essa fase, tranquila. O passado às vezes bate a porta sem aviso. Volta em sonhos, em cheiros, em lembranças que aparecem quando menos espero. Uma vez, estava no quintal, preparando o café, quando ouvi o barulho de um rádio velho vindo da casa vizinha. A música que tocava era a mesma que eu ouvia em Oeiras, quando ainda menina ficava sentada na varanda, esperando meu pai voltar do garimpo. O peito apertou. As lágrimas vieram sem controle. Porque junto com a música vieram as memórias que ainda sangram. E eu me dei conta de que certas dores nunca vão embora por completo, mas a gente aprende a conviver com elas sem deixar que nos engulam. Foi nessa época que recebi um convite inesperado. Gravar um depoimento para um projeto de memória oral de mulheres nordestinas. No início, hesitei. Contar de novo minha história, reviver aquelas cenas dolorosas, mas algo dentro de mim disse que eu precisava. Fui até Belém, sentei diante de uma câmera e por horas falei. Contei do sertão, das noites de medo, da fuga, das palavras que me salvaram. Quando terminei, estava exausta, mas leve. Era como se mais uma camada do peso tivesse ficado para trás. E semanas depois, quando o vídeo foi exibido numa escola, recebi dezenas de cartas de adolescentes dizendo que minha fala lhes deu coragem para procurar ajuda, para não aceitar mais o silêncio. Eu chorei de gratidão. Ali entendi que minha vida não tinha sido em vão. E, meu povo querido, se essa mensagem está chegando até você e de algum jeito está tocando seu coração, eu peço agora com muito carinho. Clique em Valeu demais. Esse gesto é como um abraço silencioso, ajuda a manter viva essa missão de espalhar palavras que salvam e acolhem. Quando você faz isso, você não só apoia este canal, mas também garante que outras pessoas que estão no limite, em silêncio, encontrem luz. É uma corrente, e cada apoio seu é uma vela acesa no meio da escuridão. Eu segui minha caminhada, mesmo com as ausências que a vida me trouxe. Depois da morte de Álvaro, como já disse, parecia que a casa tinha virado um deserto. Mas graças a Deus, meu filho de coração, Martinho, nunca me deixou sozinha. Ele se tornou um homem honrado, professor também, e sempre dizia que foi educado não só com cadernos, mas com exemplos. Quando trouxe meus netos, Cecília e Raimundo, para me visitar, parecia que o quintal renascia. O riso deles correndo entre as plantas, mexendo nas ferramentas de artesanato, foi como um bálsamo para meu coração cansado. Eu dizia, vovó lutou tanto para vocês terem essa liberdade. Aproveitem. E eles aproveitam. Cecília adora desenhar, e Raimundo é apaixonado por música. Sempre que estão comigo, eu incentivo, porque sei o que é ser podada, sei o que é ter a alma acorrentada,
e jurei que nunca deixaria isso acontecer com eles. Outra alegria que a vida me deu foi ver meus livros circulando Brasil afora. Recebo cartas de lugares que nunca pisei: Bahia, Acre, Paraná, até de brasileiras que moram fora do país. Todas dizem a mesma coisa, que minhas palavras foram como espelho, como abraço, como coragem emprestada. Eu guardo cada uma dessas cartas com carinho, porque são elas que me lembram que não escrevo só por mim. Escrevo por todas que ainda não conseguem falar. Mas, no meio de tudo isso, também enfrentei desafios. Houve um período em que minha saúde fraquejou, pressão alta, dores no peito. Os médicos diziam que era consequência da idade, mas no fundo eu sabia que meu corpo ainda guardava as marcas do que viveu. Passei alguns meses sem conseguir escrever, sem forças para dar palestras. Foi difícil. Eu me sentia inútil, como se tivesse perdido a razão de viver. Mas aí, um dia, enquanto limpava a estante, encontrei um dos meus diários antigos, aquele que escrevia às escondidas, debaixo da esteira. Folheei as páginas amareladas e vi a menina que eu fui. Vi a força que ela teve de escrever, mesmo no meio do inferno. E pensei, se ela não desistiu, eu também não vou. Foi como se eu tivesse recebido um recado da minha própria infância. Peguei a caneta de novo e voltei a escrever. E assim sigo, costurando presente e passado, tentando transformar dor em semente, lágrima em palavra, silêncio em grito escrito. Hoje, aos 70 e tantos anos, digo com segurança: eu não sou definida pelo que fizeram comigo, mas pelo que eu escolhi fazer com isso. E agora eu olho para você, que me acompanha até aqui, e peço: se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Deixe nos comentários uma palavra que represente sua vida até hoje. Pode ser resistência, fé, luta, esperança. Quero ver esse espaço cheio dessas palavras que são sementes. Porque cada vez que você comenta, cada vez que você se inscreve, você ajuda essa corrente de apoio a crescer. Não deixe essa oportunidade passar. Sua palavra pode ser o empurrão que outra pessoa precisa para não desistir. Eu sempre digo que envelhecer é como atravessar um rio largo. Quanto mais a gente caminha, mais percebe que as margens estão longe e que só dá para seguir adiante confiando que as águas não vão engolir a gente. Hoje, com meus 70 e tantos, sinto que já atravessei boa parte desse rio. Carrego no corpo o peso dos anos, mas na mente a leveza de quem aprendeu a transformar dor em ponte. Aqui em Goianésia do Pará, minha vida é simples. Acordo cedo, faço meu café forte, daquele passado no coador de pano, e sento na varanda para ouvir o mundo acordar. O galo canta, as vizinhas varrem as calçadas, os meninos correm para a escola. Eu gosto de observar, porque cada cena me lembra que a vida, apesar de tudo, continua pulsando. Depois vou para meu quartinho de artesanato, onde as garrafas enfileiradas parecem pequenos altares de memória. Cada uma conta uma parte da minha história. A casinha de adobe de Oeiras, a escola pública de Belém, o colégio interno em Belo Horizonte, a universidade onde lecionei por décadas. Quando olho para elas, sinto como se minha vida coubesse inteira em miniaturas. Mas não é só de lembrança que eu vivo. Ainda tenho sonhos, ainda tenho vontades. Escrevo crônicas quase todos os dias, algumas mando para jornais da região, outras publico em blogs literários. Não faço por fama, faço porque sei que minhas palavras podem ser o sopro que alguém precisa. Recebo mensagens de pessoas que dizem: Dona Zuleide, seu texto me deu coragem de enfrentar meu marido agressivo. Ou então, seu conto me ajudou a conversar com minha filha adolescente. Cada uma dessas mensagens é como um presente, como se a vida dissesse: tá vendo? Valeu a pena não desistir. Muitas vezes me convidam para falar em escolas daqui da região. Eu vou, mesmo com o corpo cansado. Gosto de olhar nos olhos dos jovens e dizer: eu sei que vocês acham que não tem saída, mas eu sou prova viva de que existe. Eu sou do sertão, filha de gente simples e consegui estudar, escrever, vencer. Vocês também. Podem. A maioria fica em silêncio. Alguns riem de nervoso. Outros me procuram depois, em particular, para contar suas dores. Eu ouço, sempre ouço, porque sei o peso que carrega quem vive calado. Outro dia, uma menina chamada Jussara me procurou no fim de uma palestra.
Ela tinha uns 15 anos, olhos grandes e assustados. Me disse que escrevia poesias escondida no caderno de matemática. Minha mãe diz que é perda de tempo, que mulher tem que aprender a cozinhar, não a escrever. Contou. Eu segurei sua mão e disse: continue. Escreva até no papel de pão se for preciso. A poesia vai te salvar. A lágrima correu no rosto dela, e eu vi naquela menina o reflexo de mim mesma tantos anos atrás. Sabe, meu povo querido, eu aprendi que envelhecer não é se afastar da vida, é se aproximar ainda mais do essencial. Já não me importo com luxo, com aparência, com opiniões alheias. O que me importa é a paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que não me calei, que minha história foi contada, que minha voz ecoou onde antes havia silêncio. Ainda assim, a saudade às vezes aperta. Sinto falta de Álvaro, do jeito dele de rir baixinho quando lia meus textos, das nossas conversas na cozinha. Sinto falta de minha mãe, do cheirinho de café que ela passava nas mãos antes de sair para a feira. A saudade é como uma visita que chega sem avisar. Às vezes dói, às vezes consola. Mas já não me revolta, porque sei que eles vivem em mim. E eu me orgulho de saber que o que plantei floresceu. Meu filho Martinho se tornou professor, como já disse. Vejo nele a semente do que lutei para construir. Um homem justo, sensível, que educa seus filhos para respeitar as mulheres. Minha neta Cecília, que tem apenas 12 anos, já escreve pequenas histórias. Outro dia me trouxe um conto que falava de uma menina que conversava com as estrelas. Eu chorei lendo, porque vi ali a continuidade da minha luta. As palavras que um dia me salvaram agora correm também nas veias dela. Mas, mesmo em meio a tantas conquistas, não deixo de lembrar das mulheres que ficaram pelo caminho. Conheci tantas que não conseguiram escapar, que foram engolidas pela violência, pelo silêncio, pelo medo. Cada vez que lembro delas, me vem uma mistura de dor e revolta. É por isso que continuo falando, mesmo cansada, mesmo velha, porque sei que minha voz é também a voz daquelas que não puderam falar. Outro dia, sentei para escrever uma carta para mim mesma, como se fosse para a menina de Oeiras. Escrevi: querida Zuleide, você não imagina, mas um dia vai voar. Vão tentar te calar, vão tentar te vender como mercadoria, mas você vai resistir. Vai encontrar nas palavras as asas que precisa. Vai estudar, vai escrever, vai ser professora, vai publicar livros, vai ser feliz, mesmo com as cicatrizes. Não desista. Quando terminei a carta, dobrei e coloquei dentro de uma garrafa de vidro, junto com uma miniatura da escola onde tudo começou. Senti como se tivesse fechado um ciclo. E sabe o que mais me emociona hoje? É ver que minha história não é só minha. Cada vez que alguém lê meus livros ou assiste a um vídeo meu, ela deixa de ser só minha para se tornar de todos nós. É como se as palavras criassem raízes no coração de cada pessoa, florescessem em lugares que eu nunca pisei. Essa é a maior vitória da minha vida. Eu sei que muitos que me escutam agora também carregam dores antigas, segredos guardados a 7 chaves. E quero dizer uma coisa: vocês não estão sozinhos. Eu também pensei que estava, mas descobri que existe uma multidão de pessoas vivendo em silêncio. Se você está me ouvindo, respire fundo. Sua dor não define quem você é. Você pode se reinventar, pode encontrar saída, pode construir uma vida nova. E antes de eu continuar para o desfecho da minha história, quero te pedir um gesto de carinho. Se inscreva no canal agora, porque quando você se inscreve, você ajuda essa corrente de esperança a alcançar mais corações. E mais, conte nos comentários qual foi a lição mais forte que a vida já te deu. Vamos transformar essa parte aqui em um grande mural de sabedoria popular, onde cada um deixa uma frase, uma lembrança, uma palavra que possa ajudar outro que chegue aqui meio perdido. Eu vou ler, vou responder, porque acredito que juntos a gente cria força. Eu sigo, porque ainda tenho um último pedaço dessa travessia para compartilhar. E é nele que vou mostrar como encontrei, finalmente, a paz que tanto busquei. Chegar até aqui, minha gente, não foi fácil. Cada passo que dei foi como subir ladeira de pedra no meio do sol quente, tropeçando e sangrando, mas sem parar. Hoje, quando olho para trás, vejo a estrada longa e sinto uma gratidão tão grande que chega a transbordar. Gratidão por não ter desistido, por ter encontrado força onde parecia não haver nada,
por ter transformado meu silêncio em palavra, meu medo em coragem e minha dor em semente que floresce em outras vidas. Muitos perguntam se eu ainda sinto raiva. A verdade é que, por muitos anos, sim, eu carreguei a raiva como faca afiada dentro do peito. Raiva de meu pai, raiva de Afonso, raiva de um sistema inteiro que permitiu que meninas fossem tratadas como objeto sem que ninguém mexesse um dedo. Mas percebi que viver alimentando a raiva era como beber veneno esperando que o outro morresse. Ela me corroía, me tirava o sono, me enchia de rancor. Então, aprendi a transformar essa raiva em combustível. Não perdoei o que me fizeram, porque certas coisas não são para ser perdoadas, mas ressignifiquei. Usei cada lembrança como lenha para acender a fogueira da escrita. E foi nessa chama que encontrei paz. Eu sei que muitas que me escutam agora carregam o mesmo peso. Talvez ainda estejam na fase da raiva. Talvez ainda sintam o coração arder. E está tudo bem. Cada um tem seu tempo. O importante é não deixar que essa raiva vire prisão. Usem-na para construir, para criar, para libertar. Outro dia, sentei com meus netos e mostrei para eles minhas primeiras garrafas com miniaturas. Contei a história de cada uma, e quando cheguei na garrafa com a réplica do colégio interno, vi Cecília segurar minha mão e dizer: "Vovó, se a senhora não tivesse lutado tanto, eu não estaria aqui desenhando livre." Foi como ouvir da boca de Deus que minha luta valeu a pena. E sabe, até hoje recebo mensagens de mulheres contando suas histórias. Uma delas, chamada Eliane, me escreveu de Pernambuco dizendo que estava presa num casamento abusivo há 20 anos. Depois de ler meu livro, tomou coragem de procurar ajuda e agora está reconstruindo a vida. Quando li a carta, chorei como se fosse minha própria filha, porque cada vitória dessas é também a minha. Por isso, meu povo, eu digo, a luta não é só minha, é nossa. E se essa mensagem até aqui te tocou de alguma forma, se trouxe clareza, coragem ou até um alívio de saber que não está sozinho, eu peço um gesto. Com carinho, clique em "Valeu demais". Esse gesto é como plantar uma árvore de esperança. Ele fortalece essa corrente de luz e permite que mais pessoas encontrem essas palavras que curam e despertam. Você nem imagina quantas vidas podem ser alcançadas com esse simples apoio. Hoje, minha rotina é serena. Gosto de cozinhar meu feijão com cheiro verde, de varrer o quintal, de cuidar das plantas, de escrever minhas crônicas e de ensinar o que sei. Mas dentro de mim ainda mora aquela menina que um dia quis desistir. Eu converso com ela todos os dias. Digo: "Você sobreviveu, Zuleide. Você transformou o destino que tentaram te impor." É como se eu desse colo a mim mesma. E quero dar esse colo também a quem me ouve. Quero que você saiba que sua história não acabou. Não importa quantos capítulos de dor você já viveu, sempre há espaço para escrever páginas de vitória. A vida não é livro de final fechado. É caderno em branco esperando sua caneta. Eu aprendi que a cura não vem de esquecer. Vem de lembrar sem sangrar, de olhar para trás sem perder o chão. Eu nunca esqueci o que vivi, mas hoje falo sem que as lágrimas me derrubem. Isso é vitória. Isso é cura. E se tem algo que quero deixar como herança, é a certeza de que palavra tem poder. Palavra pode ferir, pode aprisionar, mas também pode libertar e salvar. As que me feriram ficaram para trás. As que me salvaram, eu carrego e compartilho. E agora eu falo com você, que chegou até o fim desse vídeo. Se inscreva no canal, meu bem. Mas não é só por mim, não. É para que essas histórias continuem alcançando quem mais precisa. Cada inscrição é como uma mão estendida para outra pessoa que ainda está perdida no silêncio. Compartilhe este vídeo, comente, diga o que essa história significou para você. Pode ser uma frase simples, pode ser uma lembrança, pode ser uma palavra só, mas deixe algo. Porque quando você fala, você também inspira outros a falarem. E mais, conte sua própria história. Aqui nos comentários, abra seu coração. Diga o que a vida lhe ensinou, o que você enfrentou, o que você superou. Esse espaço é nosso, é da comunidade que estamos construindo juntos. Quando uma pessoa compartilha, outra se identifica, outra se fortalece. É assim que criamos corrente de esperança. Eu não sei quanto tempo ainda tenho neste mundo, mas sei que o tempo que me resta quero usar para isso.
espalhar palavras como sementes, regar vidas com coragem, mostrar que é possível se levantar mesmo depois de tudo. E digo com todo o carinho do mundo: obrigado por estar aqui, por me ouvir, por ser parte dessa caminhada. Você que ficou até o fim não imagina o quanto significa para mim. É como se estivéssemos sentados juntos na minha varanda, tomando um café, trocando confidências. Você faz parte da minha história agora. Então, antes de me despedir, eu peço: se inscreva, compartilhe, clique em Valeu demais se sentir no coração e, sobretudo, fale. Fale nos comentários, fale na sua vida, fale para quem precisa ouvir, porque o silêncio protege o agressor, nunca a vítima. Suas palavras podem ser a chave que liberta não só você, mas também quem está ao seu redor. E lembre-se sempre: nossas cicatrizes não nos definem, são apenas mapas de onde já estivemos. O que nos define é o que escolhemos fazer com elas. Eu escolhi transformá-las em histórias, em livros, em miniaturas dentro de garrafas, em palavras que alcançam você agora. Deus abençoe sua vida, que você encontre sua saída, sua paz, sua liberdade e que nunca esqueça: você é muito mais forte do que imagina.